entrar e tu me avisa se... Olá pessoal, boa tarde. Vamos já dar início à nossa live da semana e hoje com um tema bem bacana sobre a questão da hospitalidade. A gente vai estar conversando com a professora Juliana, certo? Dá só mais uns minutinhos aqui para o pessoal estar entrando e aí a gente vai estar começando nosso bate-papo aqui com ela. E assim, o assunto é bem interessante, né? É a questão da hospitalidade no desafio da humanização no mundo digital do turismo, né? Então, Juliana ela é especialista nessa área, eu acho que vai dar uma contribuição muito bacana de como a gente está trabalhando esse desafio, eu acho que maior ainda nessa retomada pós-Covid, né? Eu acho que é um grande desafio para todo mundo, principalmente a gente fala muito dentro do Peitu, que a gente é uma plataforma de vendas online, trabalha diretamente com a parte da tecnologia e a gente fala muito sobre a questão da tecnologia para uso das pessoas, né? Então acho que esse tema caiu muito legal nesse momento para a gente tá tratando. Vou ver aqui se a Juliana já tá online aqui para colocar ela aqui no bate-papo conosco. A Juliana ela ainda não logou aqui na conta. Estou falando aqui com ela aqui pelo WhatsApp também, mas estou colocando aqui para vocês algumas questões aqui. Nós estamos fazendo essas lives toda quarta-feira, né? Próxima semana a gente já está também programando um conteúdo bem bacana para poder estar tratando, provavelmente um conteúdo a respeito de uso das OTAs, né? Como as pequenas empresas podem trabalhar e se beneficiar da estrutura de um grande portal. E os conteúdos da gente tem ido toda semana, né? Toda terça e sexta-feira a gente está fazendo comunicado, mandando informações, a gente está fazendo a curadoria de conteúdo, mandando para os e-mails que se cadastram. Quem tiver interesse em receber esse conteúdo, acesse o nosso site lá, peitu.com.br, que tem lá um pop-upzinho para se cadastrar, deixa o e-mail que a gente vai estar mandando esse material. A gente também tem um canal dentro do Telegram, Turismo Online, somente com dicas de marketing digital, materiais relevantes para poder você trabalhar a conversão, né, uso de tecnologia, né, está cada vez mais forte usar tecnologia no turismo e nós acreditamos muito que essa retomada, o uso da tecnologia vai favorecer muito as empresas que vão estar mais conectadas, vão estar mais preparadas para o digital, vão conseguir retomar isso de forma mais rápida. Então, quem ainda não participa, acesse o Telegram e procura lá por Turismo Online, ou então pode acessar direto t.me/Turismo Online, ok? Deixa eu ver se a Juliana já tá online aqui para a gente iniciar. O áudio está chegando normal, todo mundo está conseguindo me escutar? Por favor, dá um joinha aí para poder saber que está chegando tranquilo para vocês. Juliana, eu não estou conseguindo te localizar aqui na sala. Se você estiver já conectado, dá um oi aqui, que aí sobe aqui a tua mensagem para mim e eu te adiciono aqui na conversa, por gentileza.
Olá, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Tudo bom? Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Bom, vamos lá, vamos começar nosso bate-papo aqui hoje. Já estava adiantando que o pessoal aqui, a nossa temática, e aí estava ressaltando aqui que, assim, como a gente trabalha com tecnologia, a gente tem do nosso negócio falar muito do digital, né? Falar muito da uso das ferramentas, do que o online pode fazer, mas também dentro do que a gente faz dentro do Peitu, a gente tem uma linha que eu trabalho muito forte, que é a questão de que tecnologia é capaz de engajar pessoas e colaboradores, né, para que elas possam proporcionar melhores experiências e performance de negócio, mas eu sempre friso muito que é o uso de tecnologia com foco em pessoas. Então, essa questão de falar de hospitalidade e humanização no mercado digital do turismo, eu acho que veio muito a calhar e, assim, eu acho que ninguém melhor do que você para poder falar sobre isso para a gente hoje, né? Então, para a gente poder começar o bate-papo da gente, eu queria que tu se apresentasse para a turma que está assistindo a gente, e aí a gente começar a trocar aqui algumas ideias, ver o que a gente consegue gerar de insights aqui para a turma trabalhar nesse período e pós esse período de pandemia. Uhum. Bom, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Vieira e hoje eu sou praticamente consultora e palestrante na área da hospitalidade, né? Trabalhei na educação para o turismo e hotelaria há muitos anos. Vejo vários ex-alunos queridos aqui aparecendo. Então, é um prazer estar aqui. Quero agradecer inicialmente a Peitor, o Marcos, pelo convite. É uma honra estar aqui, sobretudo, né, quando eu vejo que meus antecessores foram pessoas que eu respeito muito, né, como, por exemplo, a Marta, né, a Marta Pode, que é uma grande referência no marketing digital do turismo, também o Tiago Akira. Então, é um prazer estar aqui, né, fazendo parte desse seleto clube. E hospitalidade é um tema que meio que se confunde um pouco com a minha vida, né? Eu amo falar sobre isso, acredito fortemente que a hospitalidade ela pode vir a ser o grande diferencial, né, entre empresas e pessoas, e acredito mesmo nisso. E eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco disso que consegui garimpar ao longo de todos esses anos. Pô, bacana, Juliana. E assim, eu que agradeço a honra de você ter aceitado o convite da gente, foi um convite feito assim, bem muito em cima da hora que eu consegui falar contigo, tentando os contatos, e aí agradeço muito assim, tua generosidade de estar aqui com a gente hoje. E assim, para quem não é tão habituado à temática, eu queria que tu explicasse assim, de forma prática o que é hospitalidade. Né? Às vezes muitas vezes se confunde com generosidade, atenção, mas a hospitalidade em si, o conceito dela, de forma prática, o que seria? Vamos lá. Hospitalidade é uma palavra e um termo polissêmico, ou seja, tem muitos significados. A gente pode entender hospitalidade sobre diversas formas, né? Hospitalidade é também caridade, hospitalidade é também generosidade. Mas tá dando eco para vocês aí, pessoal? Para mim, tranquilo. Eu acho que vocês estão ouvindo eco? As pessoas que estão... Tá ok o som, né? Tá, deu uma microfoniazinha aqui para mim. Vamos lá. Então, a hospitalidade ela pode ser entendida como caridade, ela pode ser entendida como generosidade, mas existe também o entendimento da hospitalidade que é um recorte, que é esse que a gente vai usar aqui. A hospitalidade ela pode ser entendida como uma estratégia, como um diferencial para os negócios. Veja bem, a hospitalidade ela não faz parte do negócio, ela está além. Mas quando a gente assume, quando a gente decide colocar a hospitalidade no contexto do nosso negócio, ela pode ser ela pode fazer a diferença entre você ficar no mercado e você sair. Eu vou dar um exemplo de algo, por exemplo, eu vou usar uma empresa que eu gosto muito, que é o Camarões, por exemplo. O restaurante Camarões é um caso de sucesso, todo mundo sabe aqui em Natal, né? Para quem não conhece Natal, o restaurante Camarões é muito massa, muito top. E lá eles têm essa preocupação com a hospitalidade, quer dizer, além de venderem uma comida excelente, num preço bom, uma boa quantidade, etc, etc, eles se preocupam muito com os detalhes, eles se preocupam muito em se colocar no lugar do cliente. Então, a hospitalidade é tudo aquilo que não está no negócio, ela é uma camada que está por cima do negócio. Quer dizer, você não é obrigado a trabalhar com hospitalidade, porque a hospitalidade ela está
ela está em tudo aquilo pelo qual o cliente não pagou, está em tudo aquilo pelo qual o cliente não esperava e que ele vai receber. É por isso que se diz que a hospitalidade é uma dádiva. Né? Então você pode fazer o seu negócio e apenas trabalhar, olha, está aqui o que você comprou, está aqui o que você recebeu. Você vai para um apartamento de hotel, você encontra um apartamento limpo, tal e tal e tal. Mas quando você chega para fazer o check-in, o recepcionista percebe que você está com um pouquinho de dor de cabeça, ou pelo menos ele pergunta assim, ô senhora, como foi sua viagem? Quer dizer, é nesse momento que o lado humano transborda pelo lado profissional. E fazer esse transbordamento é uma questão da hospitalidade. Então, a hospitalidade, eu não sei explicar assim, mais simples do que isso, né? Porque não tem um conceito, a hospitalidade é isso. Agora, para quem gosta de conceito, eu diria que hospitalidade é a arte de acolher. Então, se a gente entende, a gente sabe o que é isso. Quando a gente vai para a casa de um amigo querido, eu estive hoje na casa de uma amiga muito querida, a Ana, que está aqui assistindo a gente, e lá é tudo hospitalidade, quer dizer, todo mundo tem uma noção do que é ser bem acolhido. Não, eu acho que eu expliquei. Não, tranquilo. E assim, é legal, acho que você colocou aí um ponto que eu acho que resume isso, que é entregar além daquilo que você foi contratado. Eu acho que isso aí acaba resumindo muito, né? E além daquilo que o cliente está pagando pelo teu serviço, pelo teu produto. Né? O exemplo do Camarões, eu acho que é muito isso. E assim, quando a gente usa algumas questões, por exemplo, quando fala em inovação, as pessoas também se confunde inovação e implementar tecnologia na empresa. Muitas vezes não tem relação nenhuma com isso, né? Você dá para inovar sem usar absolutamente nada de tecnologia. E hospitalidade, como é que eu consigo implementar em pequenas empresas a hospitalidade em algumas ações do meu negócio, de uma pequena empresa? Você deu o exemplo do Camarões, muita gente pode dizer, o Camarões é uma grande estrutura, tem um caixa diferente para poder fazer, mas o que a pequena empresa consegue fazer, e isso até ontem eu vi uma colocação muito bacana do CEO da Natura, que ele falou que o propósito acaba sendo o modelo de negócio da empresa, né? Ele está acima do que é o que você faz. Então, o propósito, ele vem descendo, ele vem de cima para baixo, está muito acima do que a empresa faz em si. Achei muito bacana a colocação dele. E com relação à hospitalidade, como é que você vê que as pequenas empresas podem colocar em prática dentro dos negócios? Ótimo. Bom, primeiramente dizer que a hospitalidade ela é um assunto de pessoas, para pessoas, com pessoas. Então, no meu ver, tá, pessoal, vou colocar aqui apenas minha opinião, há inúmeras formas de ver a hospitalidade, mas dentro do meu ponto de vista, a hospitalidade, ela independe da empresa ser grande ou ser pequena. São as pessoas que estão ali dentro. Então, por exemplo, você pode se sentir super bem acolhido numa pousada pequeniníssima e também pode se sentir muito bem acolhido num hotel gigante. Tudo depende de com quem é que você está lidando, né? Então, assim, muitas vezes a gente acha que dentro de uma empresa menor é mais fácil ser hospitalidade. Talvez sim, porque você está ali em cima do processo, fica mais fácil mapear a jornada do cliente, tal. Mas você também pode estar numa empresa pequena e ser atendida por pessoas de cara fechada, pessoas que não estão nem aí para você, né? Pessoas que acham, enfim, que estão satisfazendo o que você pediu, estão cumprindo a obrigação delas. Então, para empresas pequenas ou para empresas grandes, mas vamos falar das empresas pequenas. Para empresas pequenas, agir com hospitalidade, ou fazer com que o cliente tenha uma experiência de hospitalidade, tem muito menos a ver com infraestrutura, com luxo, né? Com você oferecer um cappuccino maravilhoso, tal. E tem muito mais a ver com a pessoa que está ali atendendo, olhar você nos olhos. Então, esse olhar nos olhos, né? Essa coisa de você, às vezes, esquecer o digital e olhar para a pessoa que está ali na sua frente, vamos dizer assim, né? É isso que vai fazer com que o cliente tenha uma experiência. E aí a gente fala muito nessa coisa da economia da experiência. Massa, mas acontece que há estudos que falam que nem todas as experiências boas, elas criam boas memórias, né? Então, para mim, a empresa se torna aquela empresa se torna a empresa do coração, quando você vai ter advogados de marca, ou você vai ter empresas, não, eu só quero se for aquela, quando além de uma experiência, você consegue marcar seu nome na memória das pessoas. E até onde eu sei,
para que as coisas fiquem nas nossas memórias, elas têm que mexer com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? Assim, eu não sou psicóloga, não, mas veja bem, eu me lembro de todas as vezes em que eu tive um atendimento ou que eu fui recebida por alguém que aquilo, de alguma forma, tocou meu coração, né? Aquilo fica gravado na minha memória. E quando eu me lembro de uma empresa para eu indicar, ou uma empresa, eu digo, não, ó, vai em tal empresa, ou fala com fulano, porque marcou na minha vida, marcou meu coração. Então, qual é a única forma de eu conseguir fazer isso? Eu não posso obrigar um funcionário de uma empresa pequena ou grande a agir assim. Tem que ser uma decisão dele, né? E por que ele decide agir assim? Porque ele é bem tratado na empresa onde ele está. E aí, Marcos, me permitiu ir um pouquinho mais adiante, a gente está em um momento muito difícil, né? Em que os funcionários, os colaboradores, ou como quer que sejam chamados, eles estão precisando muito dos seus patrões, dos seus chefes, né? Porque tem empresas que estão fechadas, há um medo muito grande, né? Então é o momento de acolher, inclusive agora, os colaboradores internos. É o momento de mostrar para eles o quanto que eles são importantes. É o momento de dizer, olha, eu sei que é difícil, está difícil para todo mundo, mas com certeza, para que na nossa retomada do chamado novo normal, né, quando tudo estiver funcionando, eu tenho certeza, quer dizer, uma certeza não, mas assim, eu acredito que esses colaboradores vão saber retribuir, né, essa solidariedade também dos seus patrões, enfim, é agora. Então agora é um momento da gente olhar para aqueles que sempre serviram, né, porque é hora de acolhê-los para que depois eles possam sobreviver a tudo isso e que eles possam retribuir, acolhendo os futuros clientes externos que vão chegar depois. Perfeito, Juliana, porque assim, é até uma coisa que a gente trabalha muito internamente com o nosso time, que é essa questão, né? Se você quer ter clientes fiéis, você primeiro tem que ter zelo com teus clientes internos, né? O teu time, a sua formação de pessoas ali. Se você não está cuidando minimamente da estrutura do teu time que está ali e que nesse momento está passando o mesmo sufoco que você está passando, que todo mundo está, se você não consegue olhar para dentro, fica complicado você olhar para fora, né? Para você conseguir fazer. Então, acho que é muito essa questão de olhar para as pessoas e olhar internamente, realmente. Exatamente. A hospitalidade, agir com hospitalidade, por ela estar fora do contrato, ela é uma decisão. Eu faço se eu quiser. Então, não tem treinamento para hospitalidade, né? Existe sensibilização para a hospitalidade. Então, como é que eu consigo isso com a rapaziada que trabalha na minha empresa? Conversando com eles, dialogando, né? Não precisa chamar consultores de fora, não, senta, conversa. A base da hospitalidade é o diálogo, né? A base da hospitalidade é você criar um clima organizacional em que as pessoas se sintam à vontade, porque a hospitalidade tem a ver com espontaneidade. Aquele sorriso que eu vou dar para as pessoas que vão chegar e que eu vou sorrir porque eu quero sorrir, e não aquele sorriso protocolar que não dá liga, né? Que não gera conexão. Sorriso quando chega, né? Exatamente. E puxando um pouquinho aqui para a questão do digital, né? Com relação a canais, né? A gente tem visto cada vez mais o uso de tecnologia, de ferramentas online, e muitas dessas ferramentas vão para um modelo que foge muito do que você está falando, que são processos de automação. Inteligência artificial para atendimento, que a gente sabe que as pessoas precisam fazer volume, mas acaba perdendo muito nesse contato mais próximo. E vem já de um tempo para cá falando muito dessa questão de humanizar o atendimento, de aproximar. É usada tecnologia em algum momento, mas muitas vezes a tecnologia ela acaba ficando muito longe, em vez de aproximar, acaba afugentando. Então, assim, como é que a gente consegue fazer para usar a tecnologia de forma correta e no sentido de equilibrar, conciliar essa automação com essa humanização, para a gente não fugir tanto disso? Principalmente agora, né, que a gente está falando muito nesse momento que cada vez mais a humanização, a questão da hospitalidade vai ser fundamental para poder gerar novamente confiança dos turistas, dos consumidores, para poder os negócios retomarem as atividades. Sim. Pergunta difícil essa, viu? Vamos lá, deixa eu tentar responder. Para mim, a tecnologia e a humanização, elas não são excludentes. Elas têm que coexistir, né? Por mais que eu padronize, e quando se trata em atendimento em volume, eu tenho que padronizar, né? Quer dizer, eu tenho que criar ali uma estrutura que eu consiga
trabalhar, ok, com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, a tecnologia, ela não exclui a humanização. Então, assim, primeiro, haverá um momento em que a pessoa vai chegar até falar com um humano, digamos assim, né? Já há vários livros, eu vou citar alguns livros no final, recomendar para vocês, que falam isso, né? O maior luxo no futuro vai ser você falar com um humano, né? Porque esses chatbots vão assumir o controle. Mas, se a sua empresa vai trabalhar com isso, o cara, o web designer, desculpe, não sei se é o cara da arquitetura desse conteúdo, quer dizer, aquele profissional que vai chegar lá, ele vai ter que ser brifado para construir, né, o que seria esse diálogo. Olha, se o cliente perguntar isso, eu respondo isso. Se ele perguntar isso, eu acho que o cuidado, e eu falava isso, acho que com o Bruno, na hora que você senta com o programador, eu não sei se é programador que chama, você senta com o cara que vai fazer o design dessa tecnologia, você tem que dar um briefing para ele, olha, eu quero que a pessoa, ao fazer isso, você use essa palavra, porque a palavra é uma coisa fundamental. Então, já que as empresas provavelmente migrem para esse mundo, não tem que migrar agora, né, para esse mundo mais digitalizado, esse mundo digitalizado ele vai ter que ser construído por alguém. Na hora dessa construção, essa construção tem que tomar cuidado para que seja construído, seja desenvolvido, seja desenhado uma estrutura de diálogo, que a pessoa do outro lado, por exemplo, ela mesmo ela falando, vamos dizer assim, com a máquina, mas que ela perceba que houve ali um cuidado com as palavras, e o nosso vocabulário é riquíssimo em palavras. Eu posso escolher várias palavras, eu posso dizer, por um exemplo, eu posso, em lugar de por favor, dizer por gentileza. Então, eu posso escolher palavras que eu acredito que o meu cliente vai gostar mais. E aí você me lembra uma coisa sobre empatia, eu estava estudando sobre empatia, é uma coisa que eu tenho tido muita curiosidade e muita vontade de ler sobre empatia, que tem tudo a ver com hospitalidade. E aí eu li uma coisa que eu achei interessante. O mandamento da empatia é o seguinte, a gente costuma ouvir dizer, faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Só que quando a gente pensa em empatia, a gente tem que pensar assim, faça aos outros o que você acha que os outros gostariam que fizessem a eles. Porque nesse caso, você se coloca no lugar dos outros. Então, se eu fosse meu cliente, se eu entrasse em contato com o chat da minha empresa, qual seria a forma mais amigável, mais hospitaleira e mais acolhedora de conversar com ele, né? E, evidentemente, está sempre fazendo a medição disso, procurando ouvir o cliente, abrir esse canal, para ver se aquela comunicação efetivamente está gerando as conexões emocionais que ela deve fazer. E aí é como a gente diz, né? Empatia também se faz com tecnologia, né? A gente pode usar a tecnologia para agir com empatia. Não sei se respondi, né? Mas acho que é por aí. Acredito que sim, sabe? E até colocando o ponto que eu tinha falado para você do que a gente faz, né? A gente desenvolve um sistema que é motor de reserva para automatizar o processo da reserva. E sempre quando a gente chegava em alguns clientes, dizia, então eu colocando no teu sistema, eu diminuo meu time de reserva, eu vou tirar a menina lá do setor de reserva, a pessoa que é do setor, não, pelo contrário. Essa pessoa vai ser cada vez mais fundamental para poder tirar a dúvida do teu cliente, para poder acolher o cara, para poder fazer ali a apresentação melhor do teu negócio. O objetivo da ferramenta não é eliminar teu time, é fazer com que o teu time tenha mais capacidade de operacionalizar um volume maior, como eu falei, de conseguir gerar mais retorno do investimento que é feito, para poder conseguir ter um volume maior de clientes atendidos, e que você consiga melhorar o tempo dele com relação à atenção que ele tem que dar ao cliente. Então, porque muitas vezes a gente acaba perdendo, tem a sensação que está dando atenção e dando um bom atendimento ao cliente, porque está ali gastando, sei lá, 1 hora, 2, tirando dúvida, quando muitas vezes você, na verdade, você está fazendo um serviço que poderia, esse sim, ser automatizado e deixar o cliente para poder tentar gerar uma experiência aí sim, trazer pontos mais de conexão com ele, de levar uma experiência mais interessante, que isso aí a pessoa, né, vai conseguir fazer muito melhor do que qualquer ferramenta de automação. Mas para você fazer com que o cliente chegue até o momento em que ele vai falar com um atendente e não desistir no meio do processo, é preciso que essa jornada dele, mesmo essa jornada virtual, ela seja planejada, né, com o máximo de empatia possível.
né? E é aí que entra a pessoa que vai brifar esse programador para dizer, olha, eu quero que a pessoa use essa palavra, use essa, use no lugar dessa, para fazer com que a pessoa, durante a jornada dela, mesmo que seja jornada virtual, ela se sinta convidada a ir adiante. Eu estava dizendo numa live anterior sobre isso, que a primeira impressão que o cliente vai ter, muito provavelmente, da sua empresa, é a empresa virtual, né? E aí tinha uma coisa que eu tinha até anotado aqui, que é o seguinte: estar conectado não é a mesma coisa que ser conectado, né? Então você, mas eu tenho um site, sim, mas e aí, como é que é você se preocupa, o seu site, ele, por exemplo, ele se preocupa com as pessoas que têm baixa visão, ou na parte de vídeo tem tradução ali em Libras, por exemplo, né? Porque nós estamos vivendo sobre a égide da acessibilidade. Então, o seu site se preocupa com isso, né? Então, hoje, quando a gente pensa em turismo, quando a gente pensa em qualquer negócio digital, a inclusão tem que ser a nossa primeira preocupação. Ele é inclusivo? Ele é amigável? Né? Eu estou preocupada com as pessoas. Eu estou evitando usar, por exemplo, muito jargão de área que as pessoas não vão entender. Então, isso é hospitalidade. Hospitalidade é tornar aquele ambiente acessível, legível, né, para gerar identificação. O professor Lúcio Grinover fala muito bem sobre isso no livro dele. É legal essa tua observação, porque assim, muitas vezes a gente, por estar habituado com aquela rotina, muitas vezes usa esses jargões, até a gente mesmo que é mais da parte de tecnologia, sempre quando vai conversar com alguém, usa muito o termo, acha tão natural, e depois quando você vai olhar, a pessoa está ali perdida, sem saber nada do que você está falando, né? Não absorveu nada do que você queria transmitir. Então, essa questão de acessibilidade, conseguir ter esse olhar para poder ver se você está conseguindo comunicar com cada pessoa que tem uma leitura, vamos dizer, diferente, é fundamental, né? Mostra essa preocupação com o outro. E hospitalidade é isso, é acolhimento ao outro. Mesmo que eu não precise daquele serviço, por exemplo, eu vou achar extremamente simpático, eu vou achar extremamente elegante da sua empresa você ter se preocupado com isso. E eu vou dizer, não, essa empresa aqui, ela merece, primeiramente, o ativo mais importante do momento, merece a minha atenção. Legal. Depois, o meu dinheiro, né? Porque hoje o grande problema, o ativo mais importante do mundo chama-se atenção. Inclusive, por falar nisso, eu quero agradecer todo mundo que está nessa live, né? Porque a gente vive hoje uma explosão de lives, e aí, dentro de todas as lives, vocês escolheram estar na nossa, né? E nos deram essa atenção. Quero dizer para vocês que é muito importante, é muito valioso ter vocês aqui, exatamente porque vocês escolheram a gente. E aí vai meu muito obrigada desde já. Valeu. Juliana, e assim, você falou um negócio que é legal com relação a essa questão de ter atenção, porque outra questão que se fala muito, é a questão do consumidor consciente, né? Então, assim, as pessoas estão cada vez mais conscientes de quem ele está comprando, de quem ele está adquirindo, para saber que tipo de consumo é esse que ele faz, né? Então, você hoje já vê muitas empresas até usam isso como uma estratégia, vamos dizer assim, acaba se beneficiando do marketing disso, mas faz parte do negócio, né? Até estava num ponto aqui que eu ia te perguntar, mas eu acho que você até conseguiu responder, que é justamente a questão onde é que as empresas, os principais pontos que as pessoas, as empresas erram quando elas cometem, quando elas tentam colocar em prática a hospitalidade, né? Um ponto que eu acho, né, até já do que eu falei, por exemplo, há um tempo atrás, teve muito aquele gancho da questão de sustentabilidade. Então, toda empresa botava no seu e-mail lá, antes de imprimir esse documento, pense para não gastar o papel e tal. E quando você olhava, era só discurso vazio. Você chegava na empresa, tinha uma pilha de papel lá, mofando para nada. Tudo era papel. E eles davam o e-mail sempre com aquele padrãozinho. Então, assim, onde é que você vê, geralmente, o erro maior que as empresas cometem nesse sentido? Vamos lá. O mundo digital, de acordo com a professora Marta Gabriel, aliás, recomendo demais que vocês... Eu vou até indicar um livro dela no final da live. Ela fala que o mundo virtual é caracterizado pelas seguintes palavras com a letra V: volume, velocidade, variedade, veracidade e valor, né? Então, tanto no mercado real como no virtual, a gente tem que criar valor para o
cliente, né? Então, é aquela história da chave, né? A chave do sucesso, né? Chave, conhecimento, habilidade, atitude, valor e ética. Então, o negócio é criar valor, é o cliente perceber valor. Então, isso não pode ser feito com palavras vazias. E aí você me pergunta, professora, como não cair nessa modinha, né? Por exemplo, sustentabilidade. Dentre as mega tendências mundiais, né, para o futuro, principalmente o futuro virtual, está a questão da sustentabilidade humana. E eu aprendi isso também com a professora Marta Gabriel, que é aquela coisa de você equilibrar, se você tem uma vida equilibrada, né, a gente fala muito agora em felicidade, as pessoas buscam muito a qualidade de vida. Por exemplo, o salário emocional, também conhecido como aquele pacote de valores que faz com que as pessoas não queiram sair das empresas e que vistam de fato a camisa, né? Esse, por exemplo, é um ativo que as pessoas vão perceber que as pessoas têm hospitalidade, porque as empresas, as pessoas que estão ali, elas estão felizes. Então você pergunta, quais são os principais erros que se pode fazer? Primeiro é querer padronizar demais os funcionários. Estou falando de uniforme, né? Eu estou falando em você criar tipo aquele roteiro, aquele script e dizer, olha, você tem que falar. Você pode botar um robô, bota logo um robô de verdade, né? Então, assim, você criar um script, criar um padrão, criar aquele discurso frio, né? E não abrir espaço para espontaneidade, para criatividade. Então, a primeira coisa é querer padronizar demais. Isso vai... Onde há excesso de protocolo, não pode haver hospitalidade. Né? Tipo assim, o pessoal diz, a festa fica boa quando o povo chato vai embora, quando você fica à vontade, né? Ou seja, é aquela coisa de você estar à vontade. Então, hospitalidade é exatamente, sinta-se em casa. Como é que eu estou em casa? À vontade, né? Então, querer padronizar demais, não estou dizendo que não se tenha que mapear a jornada do cliente, sim, mas deixa um espacinho ali para flexibilidade criativa, né? Para uma fala espontânea. Então, acho que o primeiro erro é padronizar demais. O segundo erro é você achar, por exemplo, que encher a empresa de luxo, né, de aço escovado, vidro, né, tudo isso vai fazer com que o cliente se sinta melhor. Não vai. Não vai. Né? Ele pode até encantar à primeira vista, mas o que efetivamente faz com que as pessoas se sintam bem em qualquer lugar não é o luxo, não é a ostentação, é o calor humano. Né? Então, o erro maior é achar que você não tem que investir nas pessoas. É achar que, eu vou, no lugar de ter um funcionário, assim, mas eu vou investir numa reforma. Cara, fica com um lugar feio e bota... O que vai deixar um lugar bonito é o acolhimento. Né? Então, assim, às vezes você... não importa o lugar, às vezes você tá, ele é feio, tá, mas ele acolhe, ele tem aquela coisa acolhedora. Né? Então, o erro é isso, é confundir esse investimento em infraestrutura e deixar de investir em pessoas. E quando falo investir em pessoas, está em, primeiro, abrir bem os olhos para encontrar pessoas com o chamado coeficiente de hospitalidade, ou seja, você trazer para a sua empresa, para a sua equipe, para o seu time, pessoas que tenham prazer em servir e atender as outras pessoas, isso é super importante. Segundo o Danny Meyer, isso é 51% do negócio. Né? E manter essas pessoas com você. Né? Fazer com que elas continuem se sentindo bem na sua empresa, para que elas não queiram sair. E investir nessas pessoas constantemente em capacitação. Né? Então, promover essa capacitação, se preocupar, cuidar da sua equipe. Esse é o maior investimento que você pode fazer em hospitalidade. E o maior erro é achar que isso não é importante. E é assim, é o que a gente acaba vendo muito, né? Que é pouco investimento por parte das empresas em capacitação, né? E aí acaba tendo um turnover, né? Que é o giro de colaborador muito grande, porque dispensa o colaborador porque ele não é capacitado e a empresa não promove a capacitação, ou quando é um bom profissional, ele acaba não se sentindo valorizado naquela empresa, nem bem acolhido, e acaba se procurando por outra. Então, fica nesse rodízio eterno de procura por bons profissionais
Muitas vezes o bom profissional está passando pela tua empresa e tu não está percebendo, né? Eu vou até dizer uma coisa aqui que, não sei, possa até ser mal interpretado, mas às vezes você procura um profissional muito bem qualificado olhando o currículo dele, quando na verdade aquele profissional não é o currículo dele que vai fazer a diferença na empresa, é o comportamento. Concordo. A gente ouve muito falar hoje, chamadas soft skills, que são as habilidades do comportamento, empatia, liderança, né? Então, as soft skills, de fato, é o que desempata o jogo. Porque as hard skills, que são as habilidades técnicas, né, são aquelas mais ligadas à lógica, ao raciocínio, a fazer planilha. A inteligência artificial que está vindo aí, ela vai fazer isso muito bem. Mas, às vezes, você tem um profissional, meu Deus, que não tem um bom currículo, não fez uma pós-graduação, não estou querendo dizer que não seja importante fazer, tá, pessoal? É importante, estudem e tal. Mas, o que eu quero falar é que, muitas vezes, o maior investimento que você tem que fazer no profissional não é botar ele para estudar, é fazer com que ele seja feliz. É mostrar que ele é importante. É dar feedbacks construtivos a ele. É, às vezes, deslocar um cara que está mal numa função e colocar ele numa função. De repente, todo dia, dar uma palavra de incentivo. Aquele cara trabalha para você. Né? Então, quanto mais você investir no bem-estar dele... Então, antes de ter um café bom para o cliente, tem que ter um café bom para quem trabalha ali. Exato. Eu já saí de casa pensando no cafezinho bacana que vai ter lá na empresa para eu tomar. Então, claro, porque se o cara tá feliz, quem trabalha com turismo sabe, quando a pessoa conhece o destino, ela vende melhor. Vende melhor porque ela já esteve lá. Então o olho dela brilha quando ela fala, cara, o Fernando Noronha é lindo, já estive lá, eu sei, pode ir que você não vai se arrepender. Então é mais fácil vender, quando você passa a verdade, né? Então o acolhimento é assim. Quanto mais você é bem acolhido dentro da empresa, mais condições você tem de passar. Então essa capacitação contínua talvez seja também mostrar àquela pessoa o quanto que ela é importante para a empresa e o quanto que ela e fazer com que ela se sinta bem ali, né? Então, às vezes, não é só mandar o cara participar de palestra, não é só mandar o cara como se ele fosse, né, uma peça que quanto mais eu colocar conhecimento na cabeça dele, mais ele vai trazer retorno para mim. Não, mostrar para ele que, olha, vai para aquele curso porque aquilo é também importante para você, né? Então, isso talvez seja esse investimento em pessoas. Assim, e concordo absolutamente com tudo que tu falou, Juliana. Assim, até coloco isso como experiência nossa mesmo, que até algum tempo atrás, alguns anos atrás, a gente analisava sempre o currículo, a questão técnica, né? E aí a gente teve muito problema, muito. E desde o momento que a gente começou a fazer uma avaliação mais do perfil da pessoa, com a questão dos valores dela, se estão conectados com os nossos valores e o propósito do nosso negócio, a gente hoje acertou, como se diz, acertou a mão em ter um time que está extremamente alinhado, entregando acima do que a gente se compromete com o cliente. Então, é fantástico isso. E, assim, uma empresa que eu acho que todo mundo conhece com relação a isso, a própria Nubank, né? Hoje eles são referência em experiência com o cliente, mas quando você vai ver a missão, os valores deles internos, como eles lidam com o time, essa parte de contratação, analisando o perfil, os valores que a pessoa tem, se está alinhado com a cultura da empresa, é o que faz o grande diferencial deles, não é a tecnologia, porque a Nubank, o que ela consegue fazer com tecnologia, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, tem capital financeiro para fazer também, né? E por que não conseguem fazer? Onde é que está o desalinhamento aí para isso, né? Pessoas. Hospitalidade é pessoas. Voltando à questão da hospitalidade virtual, eu acho que, né, para a gente trazer mais para cá, o tema mesmo, a hospitalidade virtual, pessoal, ela não se diferencia da hospitalidade presencial. Seja um cliente real, seja um cliente virtual, ele é um cliente, né? E ele tem uma ideia do que é ser bem atendido. Ele tem uma ideia, ele sente a hospitalidade. Eu costumo dizer que a hospitalidade é aquilo que a gente não toca, mas que toca a gente. Eu sei quando eu estou falando com uma pessoa no WhatsApp que ela está me dando atenção, né? Então, tem aquele povo que a gente começa a conversar, a pessoa desaparece, né? Aí, quando é de noite, ai, desculpa, eu acabei... Então, isso é uma falta de atenção. É como se a pessoa estivesse conversando com você virasse, fosse embora, né? Então, esse novo mundo digital, né, o chamado o novo normal, ele vai requerer da gente desenvolver novas habilidades para lidar com o cliente virtual. O cliente virtual, ele quer o mesmo que o cliente presencial, ele quer ser bem
atendido, ele quer ser acolhido, ele quer perceber que ele recebeu a sua atenção, né? E isso vai exigir das empresas essa qualificação com esse novo olhar. E não é nada do outro mundo, né? Porque todo mundo sabe o que é ser bem atendido. É só começar a abrir espaços com seus colaboradores para isso. Eu vou citar um aluno meu, o Assuero, ele deve estar aqui assistindo a live, ele tem uma pesquisa maravilhosa onde ele estudou a importância da comunicação pelo WhatsApp, né, e a qualidade dessa comunicação na conexão e na satisfação e na hospitalidade dos clientes. Ele descobriu uma coisa que eu achei massa, por exemplo, o trabalho dele é muito bacana, e ele fala da importância do uso dos emojis. O uso de emojis na comunicação virtual, segundo, né, o pesquisador, ele favorece essa conexão emocional. E aí eu fui tentar entender por quê, né, e o trabalho mesmo dele fala, porque o nosso cérebro ele é treinado para entender melhor as imagens. Então, é importante esse uso do emoji. Então, que emoji eu vou mandar? Vou mandar carinha com coração, carinha alegre, vou mandar uma flor. Então assim, isso é um cuidado. Ah, mas dá trabalho? Dá. Gente, mas quem foi que disse que hospitalidade é um assunto fácil? Olha, qualquer pessoa que tenha dito isso para você, ela me enganou. Hospitalidade é um assunto difícil de entender. E, ao mesmo tempo, quer dizer, porque uma coisa é falar de acolhimento, outra coisa é acolher. É como falar de amor, é uma coisa, fazer, né, as pessoas se sentirem amadas é outra. Então, a hospitalidade é um assunto difícil, porque ele envolve relacionamento entre pessoas. E mais, hospitalidade envolve sacrifício. Então, quando envolve você fazer mais. Então, a hospitalidade é uma coisa que, exatamente por ela exigir um sacrifício, ela é preciosa. E o cliente percebe quando você se sacrifica para oferecer a ele o melhor. E aí vem, né, aí se cumpre aquela trilogia da hospitalidade. Dar, receber e retribuir. Por que eu vou a esse cabeleireiro e não ao outro? Por que eu vou a esse restaurante e não ao outro? Porque é uma forma de eu retribuir aquele momento que ficou na minha memória, porque atingiu o meu coração, meu afeto, né? Então, a hospitalidade é um assunto para gente que gosta de gente. E não é um assunto fácil. Não é fácil você implementar uma equipe que trabalhe com hospitalidade. É preciso primeiro conquistar o coração da sua equipe, mostrar para eles o quanto que é importante. E aí, Marcos, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, quando eu falo, né, nas minhas palestras, eu digo, olha, agir com hospitalidade é muito bom para o cliente, é muito bom para o patrão, mas é muito bom para você. Porque as pessoas que atuam com hospitalidade, os profissionais, eles se diferenciam. E eles se tornam menos descartáveis, vamos dizer assim. Né? Porque eu, por exemplo, se eu tivesse uma empresa que eu tivesse funcionários, eu não ia querer me desfazer daquele funcionário mais humano, né, mais empático, né? Porque esse cara que é mais humano, mais empático, ele pode aprender as técnicas, mas o cara da técnica, ele aprende a ser empático, né? Então, assim, essas pessoas, quando elas agem assim, elas estão... A primeira pessoa a beneficiar são elas mesmas, elas estão pavimentando um caminho para elas melhor para o futuro. Depois, claro, beneficiam a empresa e depois beneficiam o cliente. Então, pelo menos por egoísmo, seja hospitaleiro, né? Porque você vai ser a primeira pessoa a ser beneficiada com isso. E assim, já faz esse ciclo virtuoso, essa cadeia virtuosa. Não, perfeito. Eu vou fazer só uma última pergunta para você, Juliana, porque assim, até porque também o tempo está correndo, o papo está super legal. Mas a Juliana ela foi super generosa, porque ela tem uma outra live agora às 16 horas no canal dela. Então, terminando aqui, quem quiser acompanhar mais conteúdo com ela, ela vai começar já na sequência, um conteúdo atrás do outro. É outra temática, mas eu acho que vale super a pena também. E aí, assim, até você já meio que respondeu na tua colocação, mas assim, a hospitalidade eu vejo agora muito importante, porque todas as pesquisas estão saindo, estão mostrando que a retomada de turismo vai acontecer para locais que provavelmente já foi. Então, assim, vai gerar justamente essa conexão emocional que você falou, né? Ah, eu tive na pousada X, lá em tal, quando retomar agora, passar tudo isso, eu acho que eu vou voltar por lá, porque vai ser um turismo mais próximo e as pessoas, obviamente, vão procurar por boas experiências, né? Então, assim, eu acho que as boas experiências geradas pela hospitalidade vai favorecer muito.
E, assim, como é que você Uhum. enxerga essa mudança do comportamento do consumidor, do turista, aqui no nosso caso, Uhum. e como é que a hospitalidade vai ser impactante nesse cenário para as empresas, mais do que nunca, né? Eu acho que a gente já deixou isso muito claro, mas está se falando muito Uhum. nessa mudança do consumidor, que vai vir muito mais exigente, mais Com criterioso, certeza, muito com mais certeza. zelo, né? Então, como é que você Uhum. imagina isso tudo nesse cenário, para a gente poder fechar aqui? E aí eu vou deixar aberto para a gente poder tentar responder mais, pelo menos umas duas perguntinhas. Eu vi que tem uma aqui na caixa e vou ver se eu acho mais alguma aqui que o pessoal botou aqui nos comentários. Tá. Primeiro eu quero dizer que Marta pode estar aí, eu vi ela entrando, é uma honra ter você por aqui, sou sua fã. Muito legal. Bom, Obrigado, é o Marta. seguinte, obrigada. Então, não, e todo mundo que está aqui também. Vamos lá. Esse chamado novo normal, né, que tem sido falado, novo normal, ele vai vir aí com força. Na verdade, a gente já devia estar acostumado, né, porque a mudança agora faz parte da nossa vida e sempre deveria fazer, porque o mundo sempre mudou. O que mudou é a velocidade com que ele muda. Então, tem um pessoal da tecnologia, sabe? Eu acho que a Marta sabe sobre isso. Eu acho que é um ditado, é um pessoal que diz assim: a gente cria tecnologia e a tecnologia recria a gente de volta. Tipo assim, a gente criou o smartphone e o smartphone cria na gente novos hábitos, né? O smartphone é um exemplo quase que do cibridismo, né? Ele meio que se mistura com você. Você sai de casa, esquece o celular, você volta, né? Como se você tivesse esquecido o rim. Então, já se fala que o celular é o eu estendido. Então, você cria tecnologia, a tecnologia recria a gente de volta. Eu até estava fazendo um paralelo isso com a história da Covid, né? Criamos a Covid e a Covid nos recriou. Então, por conta dessa história toda, nós começamos a nos recriar e imaginar novas coisas, reinventar, né? Imaginar novas formas de fazer. Como é que vai ser daqui para frente? E talvez isso tenha recriado, né, esse novo normal da área do turismo. Longe de mim, né, ser a grande especialista que vai fazer algumas projeções, mas eu posso compartilhar com vocês o pensamento que tenho, né, e ligado à hospitalidade. Evidentemente que eu tenho que me ater a essa área, mas na hospitalidade, a coisa mais importante, inclusive é um dos pressupostos dos parques da Disney, é o seguinte: a hospitalidade e acolhimento, massa, mas antes de acolher, a maior preocupação dos parques da Disney é a segurança. Então, por exemplo, eu vou receber um pessoal na minha casa, eu faço uma comida, a primeira coisa que eu quero me certificar é que a comida não vai fazer mal a ninguém. Aí, tá bom, massa, então agora eu vou fazer a flor, botar, perfumar a casa e tal. Mas é segurança. Segurança é a primeira coisa sobre a hospitalidade. Não adianta você acolher as pessoas se elas não estão seguras debaixo do seu teto. Então, o viajante que vai vir agora, a primeira coisa que vai ter na preocupação dele é a segurança. E essa segurança, ela vai ser um problema, desculpe por falar problema, mas ele vai um desafio para esse mercado do turismo. Por quê? Porque como o mercado do turismo é um mercado plural, multidisciplinar, multifacetado, essa segurança envolve o táxi que a pessoa toma, o check-in do aeroporto, a poltrona do avião, o serviço de bordo do avião, enfim, quando ele chega, eu vou pular porque não dá para falar de tudo, né? Mas, por exemplo, a caneta que eu vou entregar para o cara fazer a ficha do check-in, essa caneta está desinfetada. o cartão que ele vai entrar na porta, ou seja, vai haver agora o turista, a primeira coisa que ele vai querer saber, e isso vai ter que estar informado lá no seu site, vai ser o seguinte: ele pode vir, que nós tomamos todos os cuidados, e você vai ter que fazer com que ele acredite nisso. O pessoal da hotelaria, não sei, deve ter muita gente da hotelaria aqui com a gente, sabe que provavelmente o tempo de higienização de um apartamento não vai ser mais o mesmo de hotel. Porque agora importa saber se o cabide que eu vou colocar minha roupa ele foi higienizado, se aquele refrigerante que está dentro do frigobar também, se as amenities que eu vou usar que estão no banheiro também foram, e a maior preocupação ainda, porque são coisas que eu vou usar, como é que isso foi higienizado, né? Então, a gente sabe que muitas vezes dão as camareiras um tempo exíguo para fazer um monte de apartamento. A partir de agora, a banda vai tocar diferente, porque a gente vai ter outra preocupação com essa questão da higienização, da esterilização, porque nós estamos falando de vidas, né? Então, esses detalhes, o controle de TV, né, coisa que as pessoas pegam muito, né? Como é que vai ser isso? Não é só abrir o hotel e dizer venha, não, porque você vai ter um outro cliente que vai primeiro se certificar se ele vai estar seguro, porque quando ele voltar, ele tem uma família que espera por ele, e ele não quer causar uma tragédia para a família dele. Então,
eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é recuperar a segurança dessas pessoas. Não vai se vender logo depois. Porque para eu comprar, eu preciso acreditar, eu preciso saber, ter certeza. Por exemplo, eu acabei de receber uns livros aqui, eu vou limpar os livros antes de colocar na estante. Eu nunca fiz isso. Mas agora eu vou fazer, sei lá, de onde é que vem esse livro. Né? Então, assim, Hábitos, né? Isso, novos hábitos. Então, novos hábitos, novos comportamentos. Eu vou querer saber se o hotel também tomou esse... Agora, quem vai fazer isso? São as pessoas. Então, esse novo normal continua caindo na mesma história. É o investimento em pessoas. Então, mais do que nunca, hospitalidade, hotelaria e turismo vai ter a ver com detalhes. Né? Os detalhes, agora, que eram detalhes voltados ao comportamento, agora também serão detalhes voltados às coisas tangíveis que vão garantir a mim e a minha família, a quem viaja comigo, que eu tenho segurança de estar naquele lugar. Eu li algumas reportagens, né, antes de fazer a nossa live, estou já terminando, pessoal, que fala, por exemplo, de algumas empresas como a Emirates, estão, assim, algumas empresas aéreas estão pensando em tirar a poltrona do meio. Vi também a Emirates, comissários de bordo agora usando toda aquela, né, todo aquele aventalzão, aquela coisa, em cima do uniforme. Já imaginou? Porque, claro, nós estamos diante de um novo normal. E os serviços também de alimentação, quer dizer, não vai ter mais aquele carrinho, mas, enfim, existe uma série de coisas. Também li um outro artigo que falava, por exemplo, do espaço fitness, né, das academias, dos hotéis, que ficam geralmente ou no último ou no primeiro andar, e alguns hotéis já pensando em colocar aquilo para dentro dos apartamentos, para que a pessoa tenha certeza de que aquilo ali foi higienizado para ela usar durante a permanência que ela está. Então, são muitas mudanças que vão vir por aí. E talvez o turismo de massa, né, seja bastante atingido, porque volume de visitante vai ser uma coisa olhada com muita cautela a partir de agora. E, né, isso, evidentemente, vai impactar fortemente muitos negócios já existentes. Mas esse é um assunto aí para a gente conversar outras lives, né? Não, tranquilo. Deixa eu tentar fazer aqui só duas perguntinhas para poder fechar e deixar você, pelo menos, respirar para poder entrar para outra live. Tá, vai lá. A Jéssica perguntou aqui, qual a interface da hospitalidade com as soft skills? Eu acho que ela quis entender quais as soft skills para se comunicam com a hospitalidade. Uhum. Bom, vamos lá. Soft skills são as habilidades do comportamento, né? A gente diz que a gente contrata as pessoas pelos currículos e demite as pessoas pelo comportamento. Atitude é tudo. Lá no meu site, aliás, se eu fazer propaganda do meu site, meu site chama hospitalidade.net. Lá, né, eu tenho lá uma aba que eu falo o meu porquê, né? E aí eu gosto da hospitalidade porque, para mim, currículo é prata, atitude é ouro. Soft skill tem a ver com atitude. Então, a soft skill, por exemplo, um profissional, a ponta do iceberg são as hard skills. A base do iceberg são as soft skills. A hospitalidade tem a ver com soft skills, porque a hospitalidade é atitude. Né? A hospitalidade é atitude. Então, claro, agora, quanto mais essa atitude for de verdade, for espontânea, quanto mais essa atitude tiver em vista o bem-estar do outro, quer dizer, quanto maior for realmente esse poder dessa soft skill, mais ela vai resultar em uma sensação de um atendimento de hospitalidade pelo outro lado. Então, nada mais deixa a gente feliz em um atendimento do que perceber que foi atendido por uma pessoa que efetivamente se preocupa com você. E que está ali por inteiro, né? Que está ali realmente no seu atendimento, que está ouvindo você falar. É por isso que não é fácil trabalhar com hospitalidade, porque também não é fácil ficar, né, o tempo todo atendendo as pessoas. E cansa. E aí, quando eu falo que a hospitalidade tem a ver com empatia, a empatia, como eu estava falando, estudando sobre empatia, a empatia ela é cognitiva e tem a ver com afeto também. Então, a gente que trabalha com hospitalidade, a gente tem que exercitar a empatia, porque a empatia é uma habilidade que se exercita, que se desenvolve. A empatia não é um sentimento, a empatia é a habilidade de se conectar ao sentimento dos outros. E essa empatia, ela pode ser uma empatia cognitiva e uma empatia também ligada ao afeto. Quer dizer, cognitiva porque eu consigo entender o que a outra pessoa quer. E é ligada ao afeto porque eu consigo agir de forma que ela realmente sinta que eu me preocupo com ela. Quando você tem uma empatia só cognitiva, você acaba se tornando muito manipuladora.
né? Porque você acaba dizendo à pessoa que ela quer ouvir, mas no fundo você não está nem aí para ela. E você também não pode ter uma empatia só de afetividade, porque você acaba se estressando e você se envolve com os problemas das pessoas e você acaba nem resolvendo um nem outro. Então, o ideal é que você tenha uma empatia que vai equilibrar o cognitivo com o afetivo. Então, as pessoas que agem assim, elas se diferenciam, dá mais trabalho, deixa você mais cansado, mas aí acontece o que eu chamo de excelência. E o meu conceito de excelência, Marcos, é o seguinte: excelência, para mim, é aquele atendimento que dá à pessoa que recebeu uma sensação de encantamento, até aí tudo bem. Mas tem a segunda parte, dá a mim que prestei uma sensação de realização. Tipo assim, caraca, eu arrasei. Tipo assim, então, isso para mim é excelência. Excelência é uma via de mão dupla. Ou seja, a pessoa que recebeu o meu atendimento achou massa, mas eu também achei massa fazer aquele trabalho. E aí você tem, né, essa felicidade dos dois lados. E aí, com certeza, a hospitalidade está lá. Então, isso também é soft skill, na minha opinião, né, claro. Muito, muito, muito bom mesmo. Juliana, vou deixar aqui para poder a gente fechar. Eu quero deixar salvo essa live para todo mundo, quem quiser assistir novamente. Vou baixar depois esse conteúdo e publicar já de imediato no nosso canal também do YouTube e vou disponibilizar para a Juliana, se ela quiser publicar nos canais dela também. Eu deixei fixado aqui a mensagenzinha, pessoal, com o site da Juliana, né, hospitalidade.net. Então, assim, infelizmente não vai dar para responder todas as perguntas que apareceram aqui, porque o tempo ficou curtinho e já está quase no tempinho para a Juliana entrar. Juliana, agradeço imensamente teu tempo. Assim, muito obrigado pela tua generosidade de ter disponibilizado o teu tempo aqui, assim, pelos comentários aqui. Não tem nem o que dizer, que o pessoal adorou. Todo mundo aqui eu que fazendo adorei. 1000 elogios aqui. Assim, ó, você deu uma aula aqui. Como eu falei no início, eu acho que ninguém é melhor para falar de hospitalidade aqui do que você. Então, assim, muito obrigada. Muitíssimo obrigado por ter aceito o convite da gente. E deixa aí, tem aí um minutinho que dá para você dar o teu recado final, para a gente não ter conteúdo aqui. Tá bom? Repite. Mas já muito obrigado. Vamos lá. Primeiro, isso que a gente está fazendo é uma tendência chamada social learning, é aprendizagem com os pares, né? Aprender uns com os outros. O acolhimento, a hospitalidade é um desejo universal. As pessoas sabem quando elas são bem acolhidas. Dani Figueroa, beijo, né? Então, hospitalidade virtual, hospitalidade doméstica, hospitalidade é conexão. Por exemplo, eu sinto que nós estamos conectados nessa live. Então, essa conexão, essa sensação bacana, que bom que você está aqui, que bom que a gente está nessa vibe, essa conexão, isso é hospitalidade virtual. É porque está rolando essa vibe bacana, a gente está se sentindo bem, e quando terminar essa live, a gente talvez não lembre de nada, mas, caraca, foi bom, eu me senti bem. Isso é hospitalidade, né? É você fazer com que as pessoas se sintam bem. Eu coloquei tanta coisa aqui pra gente falar, né? Então, assim, esse novo normal vai exigir da gente uma nova hospitalidade. Que essa hospitalidade com o cuidado com o cliente virtual, né? São novas habilidades que vêm por aí, e para isso, por exemplo, é importante lembrar da netiqueta, que é a etiqueta utilizada com as pessoas. Então, por mais que você tenha aí a tecnologia moendo, as palavras como por favor, com licença, obrigado e desculpe, continuam sendo, né, as palavras mais mágicas que mais abrem portas na nossa vida. Então, assim, o que é que eu poderia dizer para encerrar, meu Deus? Aí eu nem sei. Mas eu acho que é tempo da gente fazer essas conexões. Esse tempo de pandemia é um tempo que a gente tem que utilizar ao nosso favor, para a gente crescer, para a gente evoluir, né? Se é que pode se tirar algum bem de todo esse mal, que essa pandemia chegou para a gente reavaliar e se reinventar. Para encerrar mesmo, eu queria dizer alguns livros, né, que eu usei para fazer essa live, porque essa live sai tudo da minha cabeça não, pessoal, eu aprendo, eu vivo estudando. Eu vou depois tirar uma foto, colocar nos meus stories, porque vai sair ao contrário. Então, Hospitalidade, do Luiz Otávio Camargo, Hospitalidade e Negócios, Dani Meyer, fantástico esse livro. Hospitalidade na perspectiva da gastronomia e da hotelaria, Geraldo Castello, maravilhoso. Administração de pequenos negócios em hospitalidade. Para falar sobre o mundo digital, recomendo Você, Eu e os Robôs. Fantástico esse livro da Marta Gabriel. Ele, inclusive, traz os QR Codes que você viaja dentro do livro. A live vai Inevitável. Inevitável, Kevin Kelly e o Novo Poder. Pessoal, se pode